relação ao reino de Deus, né? Porque tem hora que a gente está falando, né? Venha o teu reino. O que o povo da época de Jesus achava quando ele falava que ele era o rei dos reis? Ele não falava, ele só proclamava, mas as pessoas começaram a entender que era o rei dos reis. Se querem se perguntar mais, pode perguntar, o pessoal da prova. Por que rei dos reis? Então ele vai jogar para o quê? Vai vir o reino de justiça, ok. Então eles imaginavam o quê? Ia vir um exército e acabar com os romanos e tudo mais. Cara, mas foi isso que Jesus fez. Veio com um exército, veio com fogo, os anjos estavam ao redor dele em todos os momentos. Só que, mas você viu um anjo lançando raios e lançando isso, aquilo, mandando fogo para todo lado, para proteger Jesus? Então, como assim? Senhor, venha o teu reino, você já fica com vontade, irmão. O reino do nosso Pai, que é espiritual, ele é um reino espiritual. Todavia, a Bíblia pede para que nós façamos o culto racional, espiritual, racional. Muitas vezes nós vamos nos cultos, nós saímos de lá, nossa cara, fogo desceu, que não sei o que lá, irmão, nada contra, nós sentimos o poder ali, todo mundo louvando, cara, todo mundo louvando, todo mundo Jeová, Jeová, Jesus, Jesus. É legal? Vai subir no seu nível emocional? Vai. Agora fala para mim, quem já viu o estado de futebol? Então, você falou que você é flamenguista. Se você é como um jogo do Flamengo, meu irmão, o Maracanã está 60, 70 mil. 70 mil caras gritando o nome do Flamengo. Você vai se sentir emocionado, não? Cara, você vai sair daqui de Rio Preto, vai para o Rio de Janeiro, vamos supor, até chegar no estádio às 12 horas, cansado. Você vai se sentir energizado ou não vai? Então, meus irmãos, o Pai não nos chama para ter um culto de entendimento emocional. Temos que entender que Deus não é emoção. Porque imagine só, os 10 mandamentos são 9 nãos. Então Deus não é razão. Deus é o que? Isso aqui, ó. O reino de Deus está na nossa mente. Por que está na nossa mente? Se nós não entendermos quem nós somos em Cristo Jesus, de nada vai valer descermos as águas, o batismo do Espírito Santo. Cara, porque nós temos que entender o que é o batismo do Espírito Santo em nós. Nós temos que entender o que é o reino de Deus e como que ele faz. Como que ele se faz em nós? O que nós devemos fazer como seres humanos que são filhos? Quero que vocês abram o livro, por favor, em Efésios. Efésios é uma das cartas de Paulo, na igreja de Éfeso. Está mais no Novo Testamento. Depois de 1ª, 2ª Coríntios, depois de Gálatas, aí vem Efésios. Efésios capítulo 4. Quem vai para o céu, diga amém. Amém. Opa, amém. Novo Testamento, mais que final, muito Gálatas. Vou ler aqui na minha Bíblia, na minha versão, Efésios 4, do verso 20 ao 27. O que a palavra de Deus nos diz aqui no dia de hoje? A palavra de Deus diz assim: mas foi isso que vocês aprenderam de Cristo, uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade, sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza, de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixe que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. Eu vou repetir: renovem seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justo e santa como Deus. Portanto, abandone a mentira
mentira, digam a verdade, seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo, e não pequem ao permitir que a ira de vocês os controle. Acalmem a ira antes que o sol se torne, pois ela cria oportunidade para o diabo. A palavra fala que nós temos que mudar o nosso modo de viver, a nossa natureza. Deixe o Espírito, renove seu pensamento e atitude. O que Paulo está falando aqui? A mesma coisa que ele está falando em Romanos 12. Nós temos que aumentar a glória, a mudança de pensamento. E quem é que vai mudar o nosso pensamento? É se eu assistir a série Big do começo ao fim? Ah, os caras são foda, tem muito sexo, não sei o que lá, os caras estão cordão. É se eu assistir a série Petioso, é legal, mas a Bíblia fala do quê? Deixe que o Espírito renove seus pensamentos. Renove seus pensamentos. A nossa natureza não é aqui. Quando nós descemos as águas, quando Cristo conversou com Nicodemos sobre o novo nascimento, o que nós temos que entender? Nós temos que nascer de novo, ok. Mas o homem que nasce de novo, se não for do Espírito, ele vai nascer dele mesmo. Então, se eu vou nascer de mim mesmo, eu não vou ter mudança. Então, eu sou nascido de novo no Espírito, porque o Espírito vai mudar a minha mente. Porque se não mudar a minha mente, como eu poderei dizer não às coisas do mundo e ter um pensamento renovado de acordo com toda a minha família, toda a sociedade que compõe o meu dia a dia? Irmãos, é um pensamento. Por que eu digo que é um pensamento? Nós somos filhos do Pai, correto? Foi Ele que nos gerou. O verdadeiro Pai se chama Jeová. O verdadeiro Pai se chama Jeová. Não é, em meu caso, o senhor Aparecido, pai dos meus filhos, eu, Kleber. O verdadeiro Pai é Ele. Significa que nós temos um Pai não morto fisicamente, ele mora. Então, prestem atenção como já muda o nosso entendimento. Deixa o Espírito Santo ministrar vocês. Então significa que eu não vou para o céu, vou voltar para o céu, porque é de lá que eu vim. Vocês conseguem entender isso? Eu vou voltar para o céu. Nós estamos aqui. Imagine Jesus Cristo. Ele veio do Pai, veio para cá, e por 3 anos aqui, 3 anos não, 33 anos, o Espírito Santo, preste atenção, o Espírito Santo levou ele para onde? O deserto. Irmãos, o Pai nos trouxe aqui. Cristo passou pelo deserto para provar para nós que é possível vencer todas as tentações. Agora imagine só, o Espírito Santo levou ele para onde? O deserto. Agora imagine só, Satanás, quando foi tentá-lo, levou ele para onde? O monte mais alto que ele, fazendo o quê? Mostrando as maravilhas. Quer dizer, olha bem, nós estamos aqui como ensinamento. Nós estamos aqui para serem provados? Sim. Aí sim nós podemos voltar para o Pai. O que eu estou querendo dizer para vocês? Quando vocês saírem daqui, vocês acham que aquelas pessoas que não estiverem espiritualmente com a mente aberta pelo Espírito Santo, não uma mente aberta por qualquer problema nisso, elas vão querer levar vocês para onde? Só aqueles que tiverem no Espírito, as pessoas do mundo vão querer levar vocês para as alturas. Vou ficar com vocês, não, vem para cá, mano. Vamos ganhar um dinheiro rapidinho, você vai desempregado, rapidinho ajuda 3, 4, 5 mil. Agora, aqueles que estiverem em espírito, vou dizer para vocês, meu irmão, você é cristão, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. O que eu posso prometer para você? Está aqui na palavra. Eu estarei sempre contigo. Vou mostrar para vocês um exemplo de quem tinha uma mente diferente das demais. De quem tinha uma mente que realmente sabia quem era o verdadeiro Pai. E qual que é a importância de vocês que são homens, assim como eu, assim como o irmão Júlio, a importância de ter o Pai.
Abre para mim, por favor, em 1 Samuel. 1 Samuel, lá no Velho Testamento, Samuel, capítulo 17. Perdão, verso 55. Do 55 até o 58. 1 Samuel 55, 58 diz assim: Quando Saul e Davi, avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu: Juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. E o rei ordenou-lhe: descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias. E Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: sou filho de teu servo Jessé. Vamos renovar nossa mente com Jesus. Primeira coisa, Davi disse que ele enfrentou o urso, ele enfrentou o leão, ele enfrentou várias situações até chegar em Golias, correto? Davi, quando ele foi ungido rei, Samuel chegou e já viu Davi, já foi ungido ele? Não. Samuel, quando viu os filhos de Jessé, ele viu o maior e falou: é esse. Por quê? Porque o ser humano ele tem sempre a capacidade de ver o mais alto, o mais bonito, o mais forte. Porém, o Pai confunde a sabedoria humana com as coisas boas. Para nós, loucura, assim como eles falavam: pode alguma coisa vir de Belém? Sim, pode. Nossos reis são madeiros. Então, imagine só, primeiro, ele fez várias coisas antes de ele chegar ao reinado. Mas ele contou para alguém, só depois que ele foi ungido. Com ele ensinamento. Todos os reveses que nós temos, e aqui todo mundo, eu creio que já teve reveses na vida, ou seja financeiramente, ou seja na área da saúde, é você o pai. E nem todo mundo vai entender. Alguns vão dar risada com você. Alguns nem oravam e falavam, vão colocar aquele sinalzinho assim no WhatsApp, mas nem oravam com você vai. Então, é você o pai. Por isso que Deus nos põe em secreto. Porque se você busca ele no secreto, bom, ele vai te honrar no público. Ele vai te honrar no público. Agora entendam bem. Ele foi ungido rei. Os irmãos bateram volta, não. Assim como os irmãos José, opa, rei. Porém, ele chega na casa dele e o pai dele pede: leva essa comida para os seus irmãos. Eles estão lá no acampamento, tem um gigante lá eu esqueci o nome da filha dele, está ameaçando o nosso povo. Cara, Davi, ele foi fazer o quê? Entregar a marmita, mano. Sendo proclamado rei, ele foi entregar a marmita para os irmãos dele. Ele chega lá: vim trazer aqui marmita, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Aí ele vê todo o destacamento dos filisteus contra o povo de Israel. Todos os servos de Saul. Então o que ele vê aquela cena aí? Opa, ele vê aquele gigante, todo mundo amedrontado. O gigante amedrontando eles, entrando na cabeça deles: porque vocês não vão conseguir, vocês são pequenos demais. Manda um para mim, eu quero ver, manda um para mim. Imagine só, quando Samuel foi ungir Saul, presta atenção. Quando Samuel foi ungir Saul, vocês podem procurar, é 1 Samuel. A Bíblia fala que Saul era um dos mais altos homens de Israel.
Saul era o mais alto nome de Israel. Agora diga para mim, eu já vi estudos que falam que a diferença de Saul para Golias era menor do que os outros soldados. Tinha um coisa de 20 centímetros, meu irmão. Saul, sendo um guerreiro, ele poderia muito facilmente derrotar Golias. Só que o que Golias falava através da boca de Satanás, vou acabar com vocês, eu vou isso, não. Saul, ele já estava com medo de Golias. Porém, Davi sabia quem ele era. A Bíblia fala, trazei a memória aquilo que te dá esperança. Quando Davi estava na frente de Golias, o que ele pensou? Não vai dar certo. Porque até agora eu fui o melhor da minha casa, meu pai não espera nem eu para jantar em casa. O que ele pensou? Trazer a memória aquilo que traz esperança. O que trouxe esperança? Ele lembrou do leão. Ele lembrou do urso. Ele lembrou de todas as situações que fez com que ele chegasse até ali. E o que ele disse? Prestem atenção como nós podemos entender o propósito nosso da nossa vida. Aquele que é realmente chamado a ser servo, eu aprendo isso muito com Golias, onde ele está, ele fala da palavra. Onde ele está, ele cumpre o seu propósito. Porque o irmão Elias, ele tem essa característica de ser um evangelista. Agora, ele tem o que Deus deu para ele vai ficar quieto? Eu nunca vi esse homem ficar quieto sobre a palavra de Deus em qualquer meio que está. O que Davi fez? Davi podia ficar quietinho ali, lá, vai comprar um rio, cara. Eu sou o menor, ninguém vai mandar eu fazer isso ou aquilo. Tchau, mas não, ele sabia que ele tinha um propósito, ele sabia de quem ele era filho, ele sabia qual era o chamado da vida dele. Então ele falou, não, eu vou resolver. Ele foi o quê? Para alguns intrometido. Eles zoaram ele, não, zoaram ele na raiz, para com isso, para da tua mãe, eu estava com Golias da pé de você. Aí o que Saul fez? Ah, não, você quer lá, ok. Então veste a minha armadura. Meu irmão, a armadura é uma roupa. Então prestem atenção quando vocês saírem daqui, que tipo de roupa o mundo vai querer colocar em vocês. Porque nem toda roupa serve para toda situação. Eu vi um terno numa festa de criança? Não. Davi estava acostumado a matar o leão e o urso com as armaduras? Não! Ele tinha o quê? Uma mente de filho. Ele tinha uma mente de filho. Ele sabia que ele ia guerrear, mas quem ia estar com ele? O pai. É isso que vocês têm que entender. Às vezes nós somos convidados para certas situações, não é ali que Deus quer que a gente esteja agindo. Agora imagine só. Davi foi lá, matou Golias, estava na cabeça dele na mão. Como o irmão ali deu. Presta atenção que isso é muito importante. Saul foi perguntar para Davi, como é que usa esse time aí, mano? Como é que usa essa funda aí? Pô, conta tua história, mano. Pô, você aprendeu jiu-jitsu? Como é que pode a cabeça desse jeito? Saul foi perguntar isso para Abner. O que ele perguntou? A primeira fase. Não precisa ver não, fala. 7. Precisa ver o 7. Quem és filho, Mancebo? De quem tu és filho? Irmão, vocês estão entendendo qual é a importância de nós entendermos a paternidade? Qual é a importância da paternidade? Saul ele perguntou quem que era o pai de Davi. Quem era o pai de Davi? Por quê? Adiantava o poder de Golias diante da autoridade do pai que Davi era, o pai que Davi tinha. Então, poder e autoridade, o poder está aqui, irmão. A autoridade do nosso pai, acima de nós, que nos protege e nos leva adiante para onde Ele quer. Porque quando nós estamos na vontade boa, perfeita e agradável, não é a nossa vontade, é a vontade dele. Então, quando eu submeto para Ele, ao meu Pai, Ele vai me conduzir e vai fazer com que eu ganhe todas as guerras. Glória a Deus. A importância da paternidade. Irmãos, o irmão Elias sempre pergunta para vocês: quem aqui tem a salvação do Espírito? Quem aqui tem a certeza de salvação? Mas eu vou perguntar para vocês: quem aqui se sente filho? Quem se sente filho de verdade? Tipo
onde a Bíblia se completa, se complementa, né? Porque o amor se esfriará. Por mais que o Elias, ou que eu, tenha o ensinamento dos nossos filhos, de amor pelos nossos pais, eles nunca serão igual aos nossos pais. O temor que eu tinha da minha mãe não é a mesma coisa que meus filhos têm de mim. Então, você vê que vai se esfriando ao longo do tempo. Mas resumindo, o pai está sempre com o filho, mesmo que seja em pensamento. Então, entendam vocês nunca estavam só, desde que vocês sabem que vocês são filhos. Desde que vocês sabem que vocês são filhos. Entendam bem, o que é você saber do teu propósito? Como eu vou saber o meu propósito? Mas será que Deus quer isso? Será que Deus quer aquilo? Eu vou dar duas definições para vocês do propósito. Primeira coisa, a Bíblia não fala que cada um leva a sua cruz. Então, mas ao mesmo da Bíblia fala que o quê? O fardo será leve se você cumprir com o Pai. O fardo só é leve quando você está dentro do propósito dele. Então, se o momento que você está vivendo, se a situação que você está vivendo está pesada, não é aí que Deus quer você. E eu vou te falar segunda situação. Você sabe qual é o propósito do seu propósito? Quando assim como Davi, você sabe que onde você estiver, você vai estar impactando a vida das outras pessoas positivamente. Então, se você estiver dentro de um lugar que estão impactando a vida das outras pessoas, ali eu estou propósito. Por que vocês acham que eu venho aqui perguntando nessa-feira? Já não. Por que vocês acham que o irmão Elias vem aqui? Porque é para mim, não. É o propósito dele para a minha vida. Eu vou tirar na moto hoje. Na minha casa aqui, irmão, dá 19 para ele. E de volta, quase 40. Da minha casa aqui. O irmão Elias vai dar uns 2 quilômetros a menos. Mas é pesado? Não é pesado para mim, cara. Por quê? Porque eu estou cumprindo o meu propósito. E eu estou impactando, em nome de Jesus, positivamente aquelas pessoas que estão junto de mim. Agora, vamos ter uma outra situação. Vocês acham que José, diante das situações que ele passou, desde a revelação do sonho, que ele ia governar sobre a sua família, até a situação que ele ficou do segundo do Egito, ele ficou quieto diante das situações? Ele foi lá interpretar os sonhos, ele foi lá por isso com o poder, ele falou isso com os irmãos, ele falou isso, ele não ficou quieto. Prestem atenção numa outra história de uma pessoa que, para alguns, seria intrometida. Não, você vai falar isso, ele vai guardar na cabeça, você tem que ele vai falar lá dentro. Vocês conhecem a história de Naamã? Naamã, que era general do exército, foi? Isso, ele era general do exército sírio, se não me engano. Ele foi cometido de lepra. E ele falando com a esposa lá e tal. Quem que ouviu Naamã falando com a esposa dentro da casa dele? Foi uma menina que era de Israel. Ela foi capturada numa das invasões da Síria de Israel. Se eu tiver errado, alguém corrige. Irmãos, aquela menina foi capturada pelo exército daquele general. Aquela menina, possivelmente, a família dela foi massacrada pelo exército daquele general. Só que ela estava dentro do propósito dela. Então, quando você está dentro do seu propósito, e você serve ao Pai, você tem que ficar quieto. Ela saiu do da calma, foi da cozinha, ou faxinando ali. Ei, general, lá na minha terra tem um profeta que é o nome de Deus que é assim. Não ficou quieto. Agora fala para mim, quantos de nós estamos vendo com nossos amigos, nós estamos vendo ele, eu falo isso de mim também. Estamos vendo ele se tornou pessoa errada, tendo um caminho que é torto, que é aparentemente legal, mas no final vai realmente levar eles para uma vida fora da graça. E nós ficamos quietos, nós não falamos nada. Irmãos, se você está dentro do propósito, você entende que é filho do Pai, você tem que obedecer ao Pai. A palavra fala ir de pregar. Ir de pregar pode ser para o teu lado. Ir de pregar é só
Vem para cá que também eu tenho um pai que ele me adotou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chegar lá onde ele está e vou falar: ei, vem cegar comigo, cara. Vem cegar comigo. Eu tenho um pai aqui que vai te adotar também, porque ele me adotou. E a palavra fala que Abraão seria pai de multidões. Então, nós somos todos filhos, porque Abraão entendeu no espírito que ele era. Quando você está dentro do seu propósito, os reveses do dia a dia não te atrapalham. Irmãos, nós temos que aprender com o Kleber. Não, o Kleber é fácil. Nós temos que aprender com o Davi algumas coisas, mas Davi era falha. Nós temos que aprender com quem? Jesus Cristo. Agora fala para mim. Você, irmão, você está numa situação que você se abre com o Clebão aqui. De repente, cara, o Kleber, você trouxe 200 mil reais aí, que é a economia da tua família. O Clebão te trai. Ele vai lá, pega o duzentão e vai fazer uma restrição na família dele e acaba com o duzentão. Como você vai se sentir? Qual seria essa primeira reação? Carnalmente falando. Para ele. Vocês estão entendendo? Eu perguntei a reação carnal. Porém, quando ele fala para a gente mudar o nosso pensamento, deixar a nossa vida na natureza, nós temos que entender como quem? Como João, como Pedro, que foi lá e deu aquela espadada na orelha do mal. Ele foi lá e falou para dizer o quê? Não é isso que eu quero, não é isso. Irmãos, prestem atenção. Você, sabendo que o Kleber vai cair, você chega lá e fala assim: você não vai cair. Porque foi assim, Cristo falou para Judas: você não vai cair. O que ele falou? Não é faz. Não é faz. É isso que você quer? Não é faz. O que Judas fez? O que Kleber fez? Não vai cair. Agora fala para mim. Se vocês fossem Jesus naquela época, carnalmente falando, meu irmão, podemos sair de raio aí, podemos sair das garras do Wolverine, não. O que vocês fariam com o Judas? Vocês estão entendendo como que é a mudança de mente? Porque não adianta simplesmente eu ler, tem que ter uma mudança de mentalidade. Porque senão, meu irmão, eu não vou conseguir nunca entender. Como assim? Se pega para mim andar uma milha, eu vou andar duas. Meu irmão, é brincadeira. Pastor Jefferson, pega os monitores, amanhã, pega para a galera roçar aí. Caramba, estamos aqui com 12, roçar 2 metros cada um, acaba rapidinho. Quem aqui em espírito, não que eu estou falando, vai chegar para assim: irmão, estou vendo aí que você está pedindo aqui no livro, está no futebol aí. Vai ficar de boa, deixa que eu vou mostrar uma parte também. Quem aqui no espírito vai roçar com água? Não estou falando que vocês não vão fazer, mas respondo para vocês mesmos. Quem aqui, se o outro ficar fazer algo injusto com ele, vai fazer igual o me lembrou ali, da outra face. Meu irmão, nós só conseguimos isso tendo uma mentalidade renovada. Então nós temos que pedir o que para o Espírito Santo? Nós temos que pedir o que para o Pai? A palavra fala que ele já sabe tudo que nós precisamos. O que eu tenho aprendido hoje, nesses últimos dias, é o quê? Eu tenho que fazer como quem Salomão. Pede sabedoria, irmão. Pede sabedoria. Porque ele vai estar sempre comigo. As situações vai vir sempre comigo. Mas eu tenho que ter aqui. Eu tenho que ter o quê? Sabedoria para saber tomar a decisão. E outra coisa, se eu tenho que seguir o propósito dele, não meu, eu tenho que pedir o quê, Senhor? Me dá sabedoria para tomar a direção certa. Eu vou falar o que eu fiz semana passada. Eu comecei a participar do
já te acorda e aquilo fica na tua mente. Então você sabe que aquilo você tem que resolver. Cara, na hora. Liguei para. Mandei a mensagem para a líder do próprio olha, assim, assado. Eu queria ir, mas eu vi que era pela minha vontade, não era ali de Deus que eu estivesse. Faz pouco tempo que eu entrei, então eu tivesse desculpas que eu não estou saindo. Porque não é ali que Deus quer me usar. O que uma pessoa espiritual responderia? Porque ela, graças ao Pai, me respondeu. É muito importante que você tenha ouvido a voz do Espírito Santo. E entender nessa estação onde ele quer te usar. Ah, eu tive a confirmação de que realmente não está tempo. Então, nós temos que ser o quê? Homens para entender que tem coisas que não é para nós. Não é para nós. Irmão, ele disse que o fardo é leve quando nós dividimos com ele. Se o fardo está sendo pesado, peça a Espírito Santo. É aqui mesmo que o Senhor quer usar. É aqui mesmo que eu quero usar. E olhem ao redor de vocês. Se vocês estão impactando a vida do outro, não estou dizendo tanto aqui, mas lá fora. Caramba, eu lembro que aquele cara lá falou assim, assado. Eu estou impactando a vida de alguém. Então, para que eu estou vivendo? Estou vivendo de uma forma egoísta. Eu estou vivendo para mim, minhas próprias paixões. E o primeiro egoísta da história, que queria vir para cima, não viria agora com o pai, foi Satanás. A raiz de todos os pecados se chama orgulho, porque ele era o sujeito da perfeição. Então, agora imagine só, ele, depois de perder todos aqueles anjos, e sendo sujeito da perfeição, ele entendendo que ele era perfeito. Cara, o orgulho do ele. Opa, se eu sou perfeito, eu estou longe daquele trono. Isso é muito perigoso. Ele queria glória para ele. Ele queria glória para ele. Quando nós somos generosos, a palavra fala que quando nós estamos sendo generosos, nós somos generosos com o próprio Pai. E a medida que Ele nos dá sacudida, recalcada, você já pode não cabe mais. E ela é transbordante. É tanta coisa que Ele vai nos dar que não tem como, não tem como caber. Glória a Deus. Tudo que eu falei aqui, a minha oração é para que vocês se sintam filhos, tenham uma mente renovada. Porque se eu sou filho de Deus e tudo isso aqui, quando eu entro em algum lugar, eu não entro de cabeça baixa. Eu não entro de cabeça baixa. Eu já sei que eu sou filho de Deus e tudo isso aqui. Então, você já viu aquela história do cachorro? Ele olha para o teu olho, ele sabe quando você está com ele. Satanás é a mesma coisa. Ele sabe que você não tem dentro de você, que você é filho, que você pode tudo. Mas o poder tudo é o quê? Eu posso destruir tudo? Não. Eu posso passar fome, eu posso ficar sem roupa, mas eu sei que está comigo. Então tudo eu posso passar por todos os reveses. Eu posso até ter alguém que traz dentro de mim, dentro da minha própria casa. Mas Ele me fortalece. Porque a força